No vídeo de hoje, vamos falar sobre frações algébricas, mais especificamente sobre as características iniciais de frações algébricas. Primeiramente, vamos começar com alguns exemplos de frações algébricas. São frações algébricas, por exemplo, 1 sobre x, 1 sobre x menos 1, 8x sobre 4x mais x ao quadrado, 5y sobre z menos x menos q, 4d sobre x mais y mais z. Ou seja, as frações algébricas são frações nas quais temos um polinômio no seu denominador. Já o numerador pode ser apenas um número, um monômio ou um polinômio. Agora vamos ver alguns exemplos que não são frações algébricas. X sobre 4, x mais y sobre 8 e y sobre raiz quadrada de x. Observe que nos denominadores não teremos polinômios. Temos o número 4 em um exemplo, o número 8 e a raiz quadrada de x, que não é um polinômio pelo fato de termos a raiz quadrada em uma letra. Identificado o que é uma fração algébrica, agora vamos para o próximo tópico, que é o resultado numérico de uma fração algébrica. Esse resultado é obtido ao substituirmos números no lugar das letras. Então vamos ver alguns exemplos. Item A. Sabendo que x igual a 1 e y igual a 2, determine o resultado numérico da fração algébrica x mais y sobre x ao quadrado menos y. Primeiramente, iremos trocar todos os x por 1 e todos os y por 2. Ficamos com o seguinte, entre parênteses, 1 mais, entre parênteses, 2, sobre, entre parênteses, 1 ao quadrado, menos, entre parênteses, 2. Agora, tiramos todos os números dos parênteses e efetuamos a potência. Então, na parte de cima da fração, ficamos com 1 mais 2. 1 ao quadrado resulta em 1, então na parte de baixo da fração, ficamos com 1 menos 2. 1 mais 2 fica 3, e 1 menos 2 fica menos 1. 3 dividido para menos 1 resulta em menos 3. Então, o resultado numérico deste item é menos 3. Item B. Sabendo que A é igual a menos 1 e B é igual a 3, determine o resultado numérico da fração algébrica a ao quadrado menos b sobre 2a mais b. Então, ficamos com o seguinte, entre parênteses, menos 1 ao quadrado, menos o 3, entre parênteses, que é o número que colocamos no lugar do b. Embaixo da fração, ficamos com 2 vezes, abre parênteses, menos 1, mais, abre parênteses, 3. Menos 1 ao quadrado resulta em 1, menos o 3. Embaixo da fração, ficamos com 2 vezes menos 1, que é menos 2, mais o 3 que sai do parênteses. 1 menos 3 resulta em menos 2. E menos 2 mais 3 resulta em 1. Menos 2 dividido para 1 resulta em menos 2, sendo este o resultado numérico para a fração algébrica do item B. Condição de existência de uma fração algébrica. Neste caso, o denominador tem que ser diferente de zero, tendo em vista que não podemos zerar embaixo da fração. Tendo isso em mente, vamos verificar os seguintes exemplos que têm como objetivo determinar a condição de existência de uma fração algébrica. Item A. 1 sobre x. Embaixo da fração, temos x. Logo, esse x tem que ser diferente de zero. Portanto, escrevemos x diferente de zero. E determinamos a condição de existência neste caso. X deve ser diferente de zero. Vamos ver outro exemplo. 1 sobre x menos 1. A parte de baixo da fração, o denominador, tem que ser diferente de zero. Então, x menos 1 diferente de zero. Neste caso, ficamos com x diferente de 1. Ou seja, não podemos substituir o 1 no lugar do x.
tendo em vista que ficaríamos com 1 menos 1 embaixo da fração, que resultaria em 0, e não podemos ter 0 embaixo da fração. Portanto, neste caso, x deve ser diferente de 1. Item C. X mais y sobre 2x menos 8. Não precisamos nos preocupar com a parte de cima da fração, apenas com a de baixo. Então, 2x menos 8 deve ser diferente de 0. Ou seja, 2x diferente de 8. O 2 que está multiplicando passa dividindo. Ficamos então com x diferente de 8 sobre 2. 8 dividido para 2 resulta em 4. Então, ficamos com x diferente de 4. Ou seja, x não pode ser 4 nesta fração, tendo em vista que se ele for 4, ele vai zerar a parte de baixo da fração. Item D. X sobre y mais z. Neste caso, y mais z deve ser diferente de 0. Deixando uma letra de cada lado, chegamos à seguinte conclusão, que y deve ser diferente de menos z. Ou seja, não podemos ter um número para y no qual z seja o oposto dele, tendo em vista que isso faria com que embaixo da fração ocorresse um zero, e não podemos zerar embaixo da fração. E agora, vamos falar da simplificação de frações algébricas. Muito importante, lembrar das técnicas de fatoração. As técnicas de fatoração são a base que precisamos para poder simplificar as frações algébricas. Então, vamos verificar alguns exemplos. Simplifique as frações algébricas abaixo. Item A. 4x ao quadrado y ao cubo z ao cubo sobre 6x ao cubo y z ao quadrado. Quando temos um monômio em cima e um monômio embaixo da fração, podemos fazer este tipo de procedimento. O 4 transformamos em 2 vezes 2. O x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. O y ao cubo é a mesma coisa que y vezes y vezes y. E o z ao cubo é a mesma coisa que z vezes z vezes z. O 6 podemos fatorar como 2 vezes 3. O x ao cubo podemos escrever como x vezes x vezes x. O y apenas copiamos, e o z ao quadrado podemos escrever como z vezes z. Agora, podemos simplificar tudo que tem igual em cima e embaixo da fração. No caso, o 2 com o 2, estes 2x de cima com 2x de baixo, um y de cima com o y de baixo, e 2z de cima com os 2z de baixo. A nossa resposta será composta por tudo que sobrou. No caso, em cima da fração, ficamos com 2, y vezes y, que é y ao quadrado, e z. E embaixo da fração, ficamos com 3x. Sendo esta a simplificação para o item A. Item B. 2a mais 2b sobre 3a mais 3b. Neste caso, podemos aplicar o fator comum em evidência em cima e embaixo. Na parte de cima da fração, podemos colocar o 2 em evidência, e aí ficamos dentro do parênteses com a mais b, tendo em vista que 2a dividido para 2 resulta em a, e mais 2b dividido para 2 resulta em mais b. E na parte de baixo da fração, podemos colocar o 3 em evidência. 3a dividido para 3 vai ficar a. E mais 3b dividido para 3 vai resultar em mais b. Então, ficamos com a mais b dentro do parênteses. O que podemos perceber agora? Que temos um parênteses com a mais b em cima e temos um parênteses com a mais b embaixo. Então, podemos simplificar todo este parênteses de cima com o parênteses de baixo, chegando na resposta 2 sobre 3 apenas para a simplificação desta fração algébrica. Item C. 2a ao quadrado mais 4a sobre 2a ao cubo mais 8a. Neste exemplo, podemos colocar em evidência em cima da fração o 2a. Então, escrevemos o 2a aqui, pois o 2 é o número que tem em comum na parte numérica e o a
temos em comum nos dois termos, sendo a de menor expoente o a elevado a 1. Aí faremos o nosso procedimento de divisão. 2a ao quadrado dividido para 2a vai resultar em a. Mais 4a dividido para 2a vai resultar em mais 2. Então, ficamos com a mais 2 dentro do parênteses. Na parte de baixo da fração, podemos colocar o 2 em evidência, que é o número que divide o 2 e o 8, e na parte literal, podemos colocar o a, tendo em vista que o a de menor expoente é o a elevado a 1. Então, destacamos o 2a aqui fora. Abrimos o parênteses e agora fazemos as nossas divisões. 2a ao cubo dividido para 2a vai resultar em a ao quadrado. Mais 8a dividido para 2a, isso vai resultar em mais 4. E ficamos com a ao quadrado mais 4 dentro dos parênteses. Neste momento, podemos simplificar em cima e embaixo o 2a, que são iguais, ficando em cima da fração com a mais 2 e embaixo da fração com a ao quadrado mais 4. Um detalhe muito importante, não podemos simplificar este a de cima com o a quadrado de baixo, e nem o 2 de cima com o 4 de baixo, tendo em vista que não são fatores iguais. Temos que perceber que para poder simplificar em cima e embaixo, temos que ter uma multiplicação entre os termos. Então, muito cuidado ao realizar as simplificações. Item D. X ao quadrado menos y ao quadrado sobre x mais y. Neste caso, temos uma diferença de 2 quadrados em cima da fração. E vamos fatorar ela. Calculamos a raiz quadrada do x ao quadrado, que é x. E a raiz quadrada do y ao quadrado, que é y. Abrimos os nossos dois parênteses, colocamos o x no primeiro parênteses e no segundo, e colocamos o y no primeiro parênteses e no segundo. E os sinais diferentes. Vou colocar o mais no primeiro parênteses e o menos no segundo. E embaixo da fração não temos nenhum tipo de fatoração que possa ser aplicada, então só copiamos o x mais y aqui para baixo. E neste momento podemos perceber que o x mais y tem em cima da fração e tem embaixo da fração, e podemos simplificá-los, sobrando x menos y em cima da fração. E embaixo, como simplificamos tudo que tinha, sobra 1. No entanto, não precisamos escrever este 1 embaixo da fração, e simplesmente podemos escrever x menos y. Item E. X ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, tudo isso sobre x ao quadrado menos y ao quadrado. Em cima da fração, podemos perceber que temos a fatoração do trinômio quadrado perfeito. Vamos calcular a raiz quadrada do x ao quadrado, que é x, e vamos calcular a raiz quadrada do y ao quadrado, que é y. Podemos fazer a nossa conferência. 2 vezes x vezes y resulta em 2xy, que é o termo do meio. E podemos concluir que realmente temos um trinômio quadrado perfeito. Então, abrimos um parênteses, copiamos o x, copiamos o y, colocamos o sinal do termo que usamos para conferir, no caso, positivo. E aqui do lado colocamos o nosso quadrado. Embaixo da fração, temos uma diferença de 2 quadrados. Calculamos a raiz quadrada do x ao quadrado, que é x. E calculamos a raiz quadrada do y ao quadrado, que é y. E montamos a nossa fatoração da diferença de 2 quadrados, colocando os dois pares de parênteses aqui embaixo. Preenchemos o x e o x. E depois o y e o y, com sinais diferentes. Vou colocar mais no primeiro parênteses e menos no segundo. E agora podemos perceber o seguinte. Em cima da fração, temos x mais y ao quadrado, ou seja, é a mesma coisa que dizer que temos x mais y vezes x mais y. Então, podemos cancelar este quadrado que representa o outro x mais y com o x mais y que está embaixo, sobrando x mais y em cima e x menos y embaixo. Neste momento, não podemos efetuar mais nenhuma simplificação, tendo em vista que não temos fatores, ou seja, não temos termos de uma multiplicação. Então, a resposta para este item é x mais y sobre x menos y. Item F. Ax mais bx
mais AY mais BY, tudo isso sobre 2A mais 2B. Em cima da fração, temos uma fatoração por agrupamento. Então, vamos destacar os nossos dois grupos aqui. No primeiro grupo, podemos colocar o x em evidência. E aí ficamos com ax dividido para x, temos a como resposta. E mais bx dividido para x resulta em mais b. Então, ficamos com x que multiplica entre parênteses a mais b. No segundo grupo, podemos colocar o y em evidência. Então, colocamos mais y aqui. AY dividido para y fica A. E BY dividido para y fica mais B. Então, fechamos no segundo parênteses o A mais B, ficando com mais y que multiplica A mais B. Tudo isso sobre... Temos embaixo da fração a possibilidade de aplicar o fator comum em evidência, tendo em vista que temos 2 nos dois termos. Então, colocamos o 2 em evidência e faremos as nossas divisões. 2A dividido para 2 fica A. E mais 2B dividido para 2 fica mais B. Então, ficamos com 2 que multiplica A mais B. Em cima da fração, vamos fazer a segunda etapa da fatoração por agrupamento, colocando A mais B entre parênteses em evidência. E aí podemos perceber que no segundo parênteses teremos o x mais o y. A parte de baixo da fração só iremos copiar. 2 que multiplica A mais B. E agora podemos perceber que temos o A mais B entre parênteses em cima e também temos embaixo. E podemos simplificar os dois, ficando com x mais y em cima da fração e 2 embaixo, sendo a nossa resposta para esse item x mais y sobre 2. Item G. 2x² mais 4xy mais 2y², tudo isso sobre 2x² menos 2y². Nesse caso, temos exemplos de fatorações completas. Então, em cima da fração, podemos começar colocando 2 em evidência. E aí abrimos parênteses e fazemos as nossas divisões. 2x² dividido para 2 fica x². Mais 4xy dividido para 2 fica mais 2xy. E mais 2y² dividido para 2 vai ficar mais y². Sobre, embaixo da fração, também colocaremos o 2 em evidência. Então, escrevemos 2 que multiplica 2x² dividido para 2 vai resultar em x². E menos 2y² dividido para 2 vai resultar em menos y². Então, ficamos na parte de baixo da fração com 2 que multiplica x² menos y². Podemos perceber agora que no parênteses de cima da fração temos um trinômio quadrado perfeito, que podemos fatorar da seguinte forma. Calculamos a raiz quadrada do x², que é x, e calculamos a raiz quadrada do y², que é y. E faremos a nossa conferência. 2 vezes x vezes y resulta em 2xy, que é o termo do meio, então podemos continuar. Então, escrevemos o nosso parênteses, colocamos o x, colocamos o y, colocamos o sinal do termo que utilizamos para conferir, no caso o mais, e colocamos o quadrado aqui do lado. Por estar fazendo uma fatoração completa, não podemos esquecer daquele 2 lá da frente e colocar ele aqui na frente do nosso parênteses. Embaixo da fração, temos uma diferença de 2 quadrados. Então, calculamos a raiz quadrada do x², que é x, e calculamos a raiz quadrada do y², que é y. E aí montamos os nossos dois parênteses, colocamos x no primeiro e no segundo parênteses, colocamos y no primeiro e no segundo parênteses. Como temos uma diferença de 2 quadrados, colocaremos sinais diferentes. Vou colocar mais no primeiro parênteses e menos no segundo parênteses. E agora, vamos simplificar o que puder. Podemos simplificar o 2 que está aqui em cima com o 2 que está aqui embaixo. E também podemos simplificar este x mais y que está ao quadrado com o x mais y de baixo. No caso, vamos cancelar o quadrado,
que representa o outro x mais y que temos na multiplicação, com o x mais y de baixo. E nesse caso, ficamos com x mais y em cima da fração e x menos y embaixo da fração. Sendo a resposta para este item x mais y sobre x menos y. Nas simplificações de frações algébricas, temos que tomar muito cuidado com os procedimentos de fatoração que estudamos anteriormente. Então é muito importante revisá-los. E esse foi nosso vídeo sobre frações algébricas, mais especificamente sobre as características iniciais das frações algébricas. Espero que tenham gostado e até a próxima!